A partir de agora, a Rádio Manaim apresenta Chamado para Servir. Chamados para Servir. Hoje estamos recebendo aqui o pastor Adriano Erlacher. Ele que é empresário, está pastor já há 5 anos, está aqui em Vila Velha 1, que é a igreja Cristã Maranata, ao lado do presbitério, colado ali, ladinho do presbitério, no centro de Vila Velha. É também conhecido como o pai da Rebeca. Pai da Rebeca. E hoje o pastor Adriano está aqui conosco, vai contar um pouco da sua trajetória dentro da obra, dentro da Igreja Cristã Maranata, a sua conversão. Na verdade, o pastor Adriano, como ele disse aqui em off, né? Cleber, eu nasci dentro da igreja. Ele teve esse privilégio. Eu não tive esse privilégio de nascer dentro da igreja, ou seja, desde criança, desde pequeno, né, ser apresentado na igreja, os pais levando para a igreja desde tenra idade, né? Mas eu deixo o pastor Adriano falar. Pastor, obrigado por ter aceito o nosso convite, participar aqui do quadro. E para nós uma honra, como disse o pastor João, será um aprendizado para todos nós aqui a sua experiência. Paz do Senhor, pastor Adriano. Paz do Senhor Jesus, paz do Senhor Cleber, paz do Senhor Jesus João e a todos os ouvintes. E uma bênção, uma honra de a gente poder contar um pouquinho da nossa vida na presença do Senhor. Lembrando que a vida do servo nem sempre é fácil, né? Passamos pelas provas, pelas lutas, e elas nos edificam, né? Para que a gente possa chegar o dia de hoje e dizer assim, ó, até aqui estamos vencendo na presença do Senhor. Então, mais um dia, e contar isso vai ser uma grande alegria. Tem uma frase que eu acho maravilhosa, que diz assim: a fé não torna as coisas fáceis, mas torna as coisas possíveis. Exatamente. É mais ou menos isso, né? Tudo é possível ao que crê. Então, nós cremos. Aleluia. Aleluia. Pastor, o senhor nasceu de família evangélica, o senhor foi criado, nasceu dentro da igreja, praticamente, né? Mas quando se deu o seu verdadeiro... Porque nascer na igreja é uma coisa. Agora, ter um encontro com o Senhor, Jesus, é outra coisa. E quando é que se deu esse encontro? Amém. Eu nasci, minha mãe, né, Dona Dulce, ela fazia parte do grupo de intercessão da igreja, lá de Vila Velha 1, e o grupo de intercessão era realizado na casa do pastor Gideuti, que era ali do lado. Então, era nos primórdios mesmo. E minha avó é Dona Neném, era chamada, né, a Dalgisa, mas todo mundo conhecia ela por Dona Neném. Uhum. E era ali de Vila Velha e também um lar evangélico, um lar, né, que amava a obra do Senhor. Então eu nasci nisso. Mas, como cada um tem um dia a sua experiência, o seu chamado. Uhum. E ele se deu na minha juventude, onde, num determinado momento, nós fomos para Vitória, éramos de Vila Velha ali, frequentávamos a igreja de Vila Velha 1. Mas quando nós fomos lá para Vitória, Jardim da Penha, não tinha igreja, né? E nós estamos falando, digamos assim, uns 40 anos atrás. Vocês se mudaram para Vitória? E fomos para Vitória. Entendi. Década de 70, mais ou menos. Isso. Então, lembrar que o ônibus ia até Parque Moscoso, Parque Moscoso ia para Vitória, não havia, né, a condução. Você pegou essa época? Então, você para ir para Jardim da Penha, Duas condições. Você ia lá para Parque Moscoso e deixava. Olha só pegava o ônibus da aviação Taboazeiro ou Penedo? Taboazeiro. Taboazeiro. Pegava o ônibus Taboazeiro, ia lá para Parque Moscoso. Sim. Aí você pegava o ônibus da Grande Vitória, de Vitória. Uhum. Aí você ia para lá. Então, nesse período, nós não tínhamos carro e era difícil a locomoção. Então, a gente passou um período, digamos assim, afastado dos cultos. Retornando para Vila Velha, por uma necessidade de trabalho, onde minha irmã veio trabalhar na empresa de chocolates aqui de Vila Velha, muito conhecida, a Garoto. E aí nós voltamos para Vila Velha. Aí quando a gente voltamos para Vila Velha, começamos a frequentar a igreja e tal. Mas a minha grande experiência, onde o Senhor assim, falou diretamente comigo, quando eu comecei a trabalhar na Garoto, estavam lá como mecânico, e
passei algumas situações difíceis lá, né? Nisso de vida profissional, trabalhando naquela área. E ali eu comecei, teve um dia que eu, muito triste pelo que tinha acontecido. Sabe aquela história quando dava aumento para um, não dava aumento para outro? Então a gente ficava, né, tudo triste, né? Já era jovem. Já era jovem, tá? Comecei ali a trabalhar e lá na Garota, na época, eram muitas caçambas, corredores, assim. A gente passei naqueles corredores, entristecido e tal. Quando chegou na escola bíblica dominical, e não, naquela época não havia culto profético, mas havia os profetas que o senhor usava dentro da igreja. Sim. E eu me lembro até o dia de hoje. O senhor dizia assim: meu servo, tu que andaste no meio dos corredores, no seu local de trabalho, meu Deus, dizendo que ninguém olha por você, que você foi, digamos assim, esquecido, você foi traído. Eu sou contigo. Eu ouvi o seu choro, eu ouvi a vossa oração. Pronto, quando o profeta na época entregou isso, não tinha como dizer que não era comigo, né? Então ali foi a minha grande experiência de ouvir a voz do Senhor, porque ninguém sabia daquilo. Que idade é isso, Adriano? Eu estava com 20 anos por aí, sabe? Ali foi a grande experiência de ninguém sabia daquilo. Era algo, um mistério foi revelado ali na hora comigo e tinha nome, endereço, local, porque quando o senhor estava falando, ele foi descrevendo o meu local de trabalho. Não, você que está na sua empresa, né, trabalhando. Não, você está andando no meio dos corredores, né, orando, dizendo, né? Era como se fosse uma reclamação, né? Puxa vida, né? Não foi dessa vez, a promessa que estão fazendo aqui não se cumpriu. E o Senhor foi descrevendo todas essas coisas. E pronto, na escola bíblica dominical, né? No domingo, foi na semana, a gente trabalhava até sábado de manhã, e no domingo de manhã o Senhor já revelou. Pronto, ali foi minha grande experiência. E de lá para cá, a gente começou a servir ao Senhor, né? E aí veio namoro, né, com a Fernanda, veio o casamento. E lembrar que em Vila Velha 1 não havia essas facilidades, né? Reunião de obreiros, né, anfiteatro, era tudo ali dentro da igreja, era pastor Amadeu. E eu ficava lá na igreja, e glória a Deus. Até que um belo dia, meu cunhado, Flávio Fernando, ele chega para mim e fala assim: foi consultado, ele era mais velho do que eu, foi consultado lá e você vai poder participar da reunião de obreiros. Falei, reunião de obreiros? Que tinha toda segunda-feira com o pastor Amadeu. Mas nem terno eu tinha nada. Não, você vai poder participar da reunião de obreiros. Pronto. Voltei para casa, aí já casado, novinho, 2 anos de casado. Cheguei para Fernanda, segunda-feira a gente, o senhor mostrou lá que eu vou poder participar da reunião de obreiros. Ela, como você vai participar da reunião de obreiros? Você não tem terno. Aí eu, o que vamos fazer? Aí ela, não, olha só, antigamente, a CIA fica aberta até as 10 horas da noite. Em Vitória. A Vila Velha não tinha nada, né, gente? Vila Velha. Era a cidade dormitória. Era a cidade dormitória. A gente era na cidade. A gente ia na cidade. Então tem lá. Aí nós fomos lá comprar. Você comprou um blazer que nem terno tinha, né? Não vendia, um blazer grandão. Era tipo uma cor bege, assim, né? Aquela época usava, né? Bege, branco. Aí comprou. Aí segunda-feira tava eu lá, todo feliz, para participar da primeira reunião de obreiros com o pastor Amadeu. De blazer novo? De blazer novo. Meu Deus do céu, eu tava ali, tá? Eu lembro que tinha um evangelista na época, ele falava assim: olha só, rapaz, as muralhas de Jericó estão se mexendo. Ele estava folgado, sabe? Você não comprou pela medida, comprou o que tinha, né? E ali comecei a participar. E a grande experiência, que eu digo que foi uma grande escola nossa, foi o sul do estado. E dali, com esse grupo de o Flávio Fernando, Roberto Weissman e o Serginho, tá certo? A gente começou a viajar para Presidente Kennedy. Sul do Estado do Espírito Santo. Sul do Estado do Espírito Santo. Pronto, ali começou
meu chamado, minha vida de obreiro e aquela viagemzinha que, né? Hoje tá todo mundo viaja de ar-condicionado, né? Mas a gente viajava, era de Fusca. E o ar-condicionado do Fusca tem a condição, né? Sim. Ar quente, você sobe o vidro. Ar frio, você baixa o vidro. O carro era do Roberto, né? Do Roberto Weissman, filho de Dona Vera Weissman, onde a igreja Vila Velha 3 ela iniciou. E a gente ia de Fusca. E a gente brincava. O Fusca passava a semana toda na oficina para viajar no sábado. E chegava em Presidente Kennedy. Chegava em Presidente Kennedy. E quando às vezes variava um pouquinho, a gente ia no Fiat 147. Já é melhor. Exato. E às vezes já era uma coisinha melhor. Né? Eu lembro que era o Fiat 147 GL. É porque o vidro atrás abria. Uma coisinha assim. Aquela poeira, porque de Santa Eduarda, de Presidente Kennedy, na cidade, até Santa Eduarda. Que era um patrimônio. Isso. Era estrada de chão. Então a gente ia. E o que chamava atenção, me chamava muita atenção na época, quantas vezes a gente viajava só como motorista. Motorista. Você não fazia louvor, você não pregava, mas falar para você não ir. Não, tem que ir, eu levo. E às vezes você vê hoje em dia, às vezes as pessoas, não, porque eu fui lá, mas não botaram para pregar, não me deram nenhum louvor. A gente ia só para ser motorista e já estava bom demais. E a gente saía daqui sábado, como diz o outro, né? Pegava o carro na oficina e sábado viajava lá. E começamos a minha vida de obreiro lá em Presidente Kennedy, em Santa Eduarda, na fazenda do seu Bartolomeu Santiago. A minha primeira mensagem foi lá na fazenda. E hoje a gente avisa para o obreiro, amanhã você vai trazer uma palavra, pregar. A nossa época era meio diferente. Era assim, viajávamos em 4 e sempre eu fazia louvor, não tinha pregado ainda. E abrimos um trabalho, esse grupo abriu um trabalho em Presidente Kennedy, na cidade, que a gente ia para a fazenda, mas abriu na cidade. E estamos lá, tomando banho, se ajeitando para o culto. Aí os meus 3 amados irmãos chegam assim, a mensagem hoje é com você, hein? Falei, tá bom, beleza, tá certo, tudo bem. Achando que era brincadeira. Para com isso. Assim, sem avisar, sem nada. E aí, a gente tinha um prédiozinho ali dentro da fazenda e a gente ia andando assim até a igreja. Aí eu fui andando para a igreja, tentando olhar, tinha uma choupanazinha onde era feito o culto profético. Aí fui andando assim, falei, cadê esses meninos? Cadê eles? Eles estão todos cheios de graça, né? Estão todos escondidos aqui só para me dar susto, né? Tal, não sei o quê. Quando eu chego, encontro o seu Bartolomeu. Pai do Senhor, Adriano, tudo bom? O Flávio disse aqui que você hoje está com a mensagem. As perninhas já começaram a balançar. Aí você descobriu que era verdade. Eu falei, era verdade. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. É na hora que a gente mais ora, né? E a primeira mensagem, Abacuque, falando do peso que ele viu, da visão. E a primeira mensagem falando do momento profético, né? Quando ele viu os dias de hoje, né? O amor se esfriando, aquela condição tão difícil na época, mas sabendo que havia um propósito, o Senhor Jesus daria a grande vitória. Então, ali foi a minha primeira mensagem. E a grande experiência que a gente teve no sul do estado foi o aprendizado, né? Que a gente tinha condição de errar, a gente tinha condições de aprender, a gente tinha condições o amor, né, aos irmãos. Você pensar assim que a gente passava uma semana inteira sem vê-los. Vivia na igreja de Vila Velha 1. Mas era uma alegria a gente viajar, encontrar os irmãos, a igreja. E foi minha grande experiência como obreiro. De lá para cá, estávamos lá em Vila Velha 1, e o pastor Amadeu chegou e disse assim, só deu uma revelação, que é para abrir uma igreja ali no Cercadinho. Cercadinho é ali atrás, indo para Prainha, um pouquinho do lado esquerdo ali. E olha, para procurar algum lugar lá. Aí pronto, a gente foi para casa de Dona Vera Weissman. Ela tinha o seu Jerônimo, né? Tinha uma varanda grande assim. Aí falamos, né, do dom que o senhor tinha para abrir um trabalho ali e tal. E a Dona Vera falou, não, vocês podem usar aqui a garagem, é com vocês.
Então lá levamos os bancos e passamos uns 3 anos lá. Tira banco, põe banco, ajeita para depois o carro entrar, garagem. Aí começamos a fazer o culto profético na sala, e aí começou segunda, sábado, domingo. E eu lembro que na época o pastor Den falou assim: ó, vocês são obreiros, o diaconato está aí, mas não existe diaconato sem igreja. Vocês precisam orar para o senhor abrir uma igreja, ter o diaconato. Eu falei, amém. Começamos a orar e tal. E ali o presbitério comprou hoje, onde é Vila Velha 3, na rua Castelo Branco, 1600. E ali, pronto, começou a igreja. 2 anos depois, com a igreja já pronta, aí foi levantado ao diaconato, em 1999. E ali começou o meu trabalho junto, né, a função nova que o senhor me deu, que era o diácono, dentro de Vila Velha 3. Então, pronto. Eu chego para alguns irmãos lá em Vila Velha 3 e eles sempre falam: ó, você é daqui, hein? Você nasceu aqui. E fui até a minha unção em Vila Velha 3. E depois eu fui para Praia da Costa 1. E lá em Praia da Costa 1, já no ministério agora do pastor Diniz, eu fui ordenado. E desde lá para cá, passei 3 anos lá e estou 2 anos em Vila Velha 1. Mas o chamado da gente, né? Então, esse programa aqui tão maravilhoso. O chamado para nós é tudo, porque quem nos chamou, quem me chamou, não foi o pastor Amadeu. Quem me chamou não foram aquele grupo daqueles 3 irmãos que já viajavam já para o sul do estado, e me chamaram para participar de um grupo, né? Para viajar para Presidente Kennedy. Quem me chamou foi o Senhor. Amém. O Senhor que nos chamou. E é esse chamado que a gente dá toda a honra, né? Toda a glória, todo o louvor, porque os homens passam, as pessoas, né, erram. Quantos, né, digamos assim, situações difíceis passamos, decepções, mas aquele que nos chamou nunca vai decepcionar. Aquele que chama nunca vai nos trair. Ele é fiel, ele não pode negar a si mesmo. Então, é por esse chamado que nós vivemos. E quantos jovens, né, estão nos ouvindo aqui e podem dizer: puxa vida, né, o Senhor me chamou. Sim, chamou para quê? Grupo de louvor. Pronto, esse é o chamado. Eu fui chamado para participar do grupo de voluntários do Manaim, do anfiteatro. Glória a Deus, é o seu chamado. E quando é que vai mudar esse chamado? Vai mudar a sua função, mas o chamado não muda, o chamado é o mesmo. Vem para servir. E assim fez o Senhor comigo na minha vida. Eu lembro da minha esposa, que é uma grande alegria e era orgulho de dizer que o marido dela estava viajando para o sul do estado. Eu vi alguns que ficaram pelo caminho e diziam assim: minha esposa tem reclamado, porque não participo mais de aniversário, sábado e domingo é tal de sul do estado, é Cachoeira, Presidente Kennedy, é Guaçuí e Alegre, e vocês ficam lá e a gente não tem mais, né, um entretenimento, aquela coisa toda. Fernanda, minha esposa, ela fazia o contrário. Ela tinha um orgulho de dizer, você ia falar assim: cadê o Adriano? Não, Adriano está em Presidente Kennedy. Adriano viajou esse final de semana para Cachoeiro. Glória a Deus, para fazer a obra do Senhor. Então ela não falava como uma reclamação. Viajou, né? Está viajando lá pela igreja, tal. Não, ela não falava desse jeito. Ela falava com orgulho. Adriano? Não. Falava com entusiasmo. Adriano? Não, Adriano está viajando para Guaçuí. Tá lá na casa do seu Acácio, lá com o pessoal. Glória a Deus, isso mesmo, tal. Fazendo a obra do Senhor. E ela podia estar cansada, podia estar com qualquer outra situação, mas a malinha sábado já estava toda prontinha, o lanchezinho, que a gente não... ou você levava o lanche, já passava fome, né? Porque a estrada não tinha nada, né, gente? A gente viajava aquelas paradazinhas ali, né? E na entrada de Cachoeira. Quando muito, uma mercearia. Isso. Domingo, então. Acabou. Tudo fechado. Hoje não. iFood pra lá, você compra, entrega. É outro nível hoje, né? Agora, qual a importância da irmã Fernanda, da esposa do senhor, Rapaz, na olha, sua vida? Deus falou há muitos anos atrás que Fernanda seria um presente de Deus para minha vida.
E ela foi os 33 anos de casado, 6 de namoro e noivado, ia fazer agora, dia 6 de janeiro, 40 anos. Né? Ela faleceu há 4 meses e iam fazer 40 anos. Então, 40 anos ela foi o presente de Deus para a minha vida. E ela sempre foi a ajudadora do ministério, ajudadora do diácono, ajudadora do obreiro, porque se não fosse ela, a ajudadora, como diz a palavra, né? Aquela que está ao lado, aquela... A gente às vezes não conseguiria, não é? Quando a gente tem uma boa esposa, uma companheira, o ministério fica mais fácil, porque o diácono, principalmente o pastor, né? Tem a parte da solidão, porque o pastor não pode chorar na frente da igreja, certo? Verdade, é verdade. Não pode chorar na frente dos filhos, não pode chorar na frente da esposa, porque a gente é o pastor. Mas é nessa hora que a esposa, ela reconhece, ela sabe, aí ela chama e você fez assim, podia ter feito, mas você tem um consolo, você tem alegria, você tem ela, porque ela nunca estressava, ela sempre tinha uma palavra muito boa. Isso para mim foi tudo. 4 meses o Senhor gostou mais dela do que eu, então já levou para o céu. A salvação dela tá garantida. E a gente está lutando aqui. Mas uma coisa é certa: a nossa força é o nosso chamado. A palavra fala, quem o chamou? O chamou foi o Senhor. Então ali está tudo resolvido. E quem não tem ainda esse entendimento, acha que foi o pastor que me levantou, foi o diácono que me chamou, foi o pastor que me ordenou, né? Não. O ato pode ter sido do pastor, do presbitério, mas o chamado é do Senhor. Só que tem uma parte interessante desse chamado, que às vezes as pessoas entendem diferente. Jesus me chamou, pronto, tá tudo certo. E aí começa a ser um ser errante pelo mundo, falando que não, Jesus me disse, Jesus falou, não. Jesus, o Senhor, nos chamou para servir uma obra pela direção do Espírito Santo. E se não for assim o nosso chamado, ele não tem valor. Porque chamados, todo mundo é chamado para um monte de coisa. E desde jovem, quando a gente começou a servir ao Senhor, depois obreiro, depois diácono, né, ungido, pastor, o chamado é o que nos dá força de ver os gigantes, tá certo? De ver as muralhas e orar ao Senhor e falar, não, o Senhor não me chamou para morrer aqui. Eu não vou ficar em Jericó, né? O Senhor não me chamou para isso aqui. O Senhor não me chamou para ficar preso. Não, o Senhor me chamou para avançar, para caminhar, andar. E assim até hoje tem sido assim. E essa força desse chamado, esse valor desse chamado é o Senhor. Isso é com certeza. E tem os ajudadores, né? Que nós não faríamos a nossa vida de obreiro sozinhos, né? Então, sou muito grato àquele grupinho lá de Presidente Kennedy lá, o Roberto, o Sérgio, o Flávio Fernando, que me ajudou quando eu cheguei àquele grupo e a gente começou a fazer aquele maravilhoso trabalho, né? Que até hoje, Presidente Kennedy, tantas igrejas do sul do estado, hoje a gente nem viaja mais para lá, né? Tem pastores ungidos, e lá é maravilhoso lá. Guaçuí tinha uma igreja só. Hoje Guaçuí tem inúmeras igrejas, tem tipo um mini Manaim lá, anfiteatro, com local de batismo, tudo. E quem fez isso? Foi o Senhor, né? Mas usou a gente. Agora, Adriano, o Senhor, a própria palavra garante que ele criou a mulher para ser nossa ajudadora. É sinal de que nós precisamos de ajuda. Com certeza. Né? Mas como você disse, o pastor, ele é chamado para trazer uma boa notícia. Nós não vamos para o púlpito para dizer assim, irmãos, eu estou muito doente, não consigo pregar hoje, os irmãos orem por mim. Irmão, eu estou muito triste porque eu não recebi o meu aumento. A gente não vai lá para isso. Não. Então, muitas vezes a gente está ali pregando, a igreja não está vendo a dor. Muitas vezes a gente está ali no grupo de intercessão, entregando os dons, trabalhando com
com a igreja, os obreiros e diáconos já estão vendo a dor. Mas a esposa, a gente não precisa nem falar. Isso mesmo. Ela conhece a gente. Fernanda era assim? Eu trabalhava de escala, né? Hoje eu tenho minha empresa, trabalho após a minha aposentadoria, mas eu trabalhava na Chocolates Garoto, quantas vezes a gente virava à noite lá, direto lá, chegava cansado e tal. E eu chegava de um dia para o outro e falava, hoje não vou à igreja. Não, você vai. Você vai. Não, Fernanda, eu tô morto, tô cansado. Não, você vai. Você vai. Falei, não, minha filha, eu tô cansado. Você vai. E aí, o que acontecia? Tá, vou pra igreja, tá? Chegava lá, eu não vou tomar banho. Você vai pra igreja. Ponto. Aí botava o terno, chegava na igreja. Sabe o que acontecia? Tava o obreiro no portão. Ai, Adriano, graças a Deus que você chegou. Porque hoje tem o WhatsApp, né? Você avisa, não tinha nada, né? Aí você... Ai, o pastor ligou, falando que não vai poder ir e tal, não sei o quê. Aí eu ia pro cantinho assim, do anexo, e Fernanda no meio lá, né, da igreja. Aí eu dava na hora da mensagem, eu ia subindo pro púlpito assim, quando eu olhava para ela fazia aquela cara assim, né? Viu? Tá vendo? Viu? Eu não trago você aqui hoje. Aí eu falei, minha filha, você viu? Eu falei, não tinha ninguém. Você fez aquilo que tinha que ser feito. Então, assim, ela era sempre muito positiva nessa hora. Entendi. Ela sempre apoiou o certo. E aquilo que não era o certo, ela sempre tinha uma palavra de voltar para o caminho certo. Então, às vezes, quantas vezes a gente chega aborrecido, né? Tô aborrecido, você viu o irmão lá, fez isso, fez aquilo, tal, aquela coisa toda. Ela dizia, não, meu filho, calma, tranquilo, é isso mesmo. Tenha paciência, assim. E assim ela sempre foi, como eu acredito, que as nossas esposas que duram, o casamento dura, ela sempre foi ajudadora. E isso é a importância, né? Se hoje uma esposa ela não é ajudadora do ministério, ela acaba, digamos assim, dificultando ou impedindo até mesmo, né? É verdade. O ministério. E quando você tem uma esposa que ajuda, né? Uma esposa que sempre tem uma palavra, isso aí é um conforto, né? Porque a igreja todo mundo vai embora para casa, mas família você dorme em casa. É verdade. Então você não tem como fugir dos problemas de dentro de casa. Da igreja tudo bem, cada um lá, né? Acabou o culto e todos vão morar, mas todo mundo volta para sua casa. Agora família não. Você está com problema com o filho, você vai conviver com o filho. Você está com problema com a esposa, você vai conviver com a filha. Então, nessa trajetória, nesse chamado para servir, se a gente pudesse fatiar aí hoje o nosso ministério, tem parte da esposa, tem parte da filha, tem parte da mãe, tem parte dos irmãos, tem parte da oração da igreja. O ministério, ele não é sozinho não, nesse sentido, só eu alcancei, não é isso não. Quando o homem pensa assim, é que o ministério dele está se enfraquecendo, que aí começa a vaidade entrar, né? Eu faço, eu aconteço, eu resolvo, mas não, com Fernanda não. Fernanda foi muito ajudadora, mas muito. Sem ela, eu não sei o que seria. Na vida do senhor, o senhor falou que eram quase 40 anos, né, de casados, né? Isso. Agora em janeiro ia ser agora. O que o senhor poderia pontuar como assim, olha, Deus fez isso na minha vida que nunca mais eu esqueci. Um milagre, algo sobrenatural que marcou a vida do senhor com a Fernanda, com a Rebeca, com a vida de vocês nesta obra. Um grande livramento que o Senhor nos deu é da nossa filha. Nós tínhamos um aniversário que era de uma sobrinha e uma grande experiência que o Senhor nos deu, que nós só tivemos uma filha, a Rebeca, e ela era pequena, tinha 5, 6 anos, e nós íamos para esse aniversário lá em Vitória, lá na Serra, lá em Manuel Plaza. E estava tudo certo, era sexta-feira e deu o horário para a gente ir. E só que a gente estava se arrumando, aquela coisa toda, quando meu sogro e minha sogra chegam lá em casa, sem avisar, sem nada. Vocês sempre
Sexta-feira, eles sabiam, né, que sexta-feira era o nosso dia de família, sabia que era o dia que a gente não tinha muito horário, né, porque a gente tinha todos os compromissos, né, o culto todos os dias, sabia que sexta-feira era culto no lar, era mais tranquilo. Então, eles chegaram lá em casa e falaram: viemos buscar a Rebeca, nós já estamos prontos, e ela vai conosco para a Vitória. Amém, tudo bem. Rebeca foi com o tio Tamar e Miriam. E foram para casa lá do Tássio, que era aniversário da Melzinha. Muito bem. A gente pega o carro, vamos lá, meia hora depois, e vai para lá. Quando a gente passa ali, depois de Vila Velha 3, na rua Castelo Branco, depois de Vila Velha 3, tem um tobogãzinho ali. Né? Hoje é mão só para cá, mas antes era mão dupla. Tinha um tobogã. Um rapaz com Corsa, ele não me viu, porque quando você entra no tobogã, você não aparece mais. Ele veio, ele bateu de frente com a gente. Nosso carro deu PT, acabou com o nosso carro. E naquela época, hoje em dia não se faz mais isso, mas naquela época não se usava cinto de segurança, principalmente que eles estavam atrás. Rebeca ficava solta e ficava no meio. Então, se Rebeca estivesse ali, ela não teria sobrevivido à pancada, que ela teria voado pelo para-brisa. E ali, Fernanda ficou machucada, marca de cinto de segurança, machucou o pé, foi uma batida muito forte mesmo, porque a pessoa nem freou, né? Ele bateu na gente sem nada, bateu do jeito que a velocidade estava. E a gente, passado ali, a gente glorificou o Senhor, porque foi um grande livramento, uma grande experiência. E dias atrás o Senhor tinha dado um dom que daria um grande livramento a nós. Então, o grande livramento foi a vida da nossa filha. O Senhor deu, mas o Senhor podia ter tirado. Que idade ela tinha? 5 anos. Ela era pequenininha. Pequena. É aquela que... Sabe aquela criança que fica no meio dos dois bancos? Fica em pé no meio dos dois bancos ali, pronto. Naquela época não tinha, coloca cinto, não tinha. Cadeirinha, não. A criança andava solta. E, com certeza, ali ela não suportaria. Então, o Senhor deu e continua dando, né? Hoje ela tem 28 anos, é uma serva do Senhor, professora de seminário da igreja, uma serva do Senhor, grupo de louvor e tantas outras funções. E professora igual a mãe, né? Engenheira civil, mas professora igual a mãe. Lá ela gosta, teve até agora essa última Trombetas e Festas, eu fiz um vídeo convidando, né? A igreja, os amigos, tal, aquela coisa toda. Aí ela foi para o Manaim assistir de lá, que nós pastores ficamos nas igrejas. E ela já foi lá para o Manaim. Aí ela fez um vídeo também, colocou no Instagram. Aí eu vi, eu falei: vem cá, que inveja é essa? Aí ela: é Adrianinho de saia. Fazendo a mesma coisa com o pai. Então, essa foi uma grande experiência que o Senhor deu. A outra grande experiência nós passamos aí foi na enfermidade da Fernanda. Fernanda, ela lutou 9 anos contra um câncer de intestino. Câncer esse que muito comum, 1 ano, 6 meses, 2 anos, a pessoa não aguentar o tratamento e entrar em óbito. E Fernanda não. O Senhor dizia que sempre para ela e para nós também: não temas. E a gente ficava, né? E ali veio a enfermidade, 1º ano, 2º ano. E uma experiência que o Senhor nos deu foi de passar tudo isso junto. Porque houve uma oportunidade na época, na empresa que eu trabalhava, dizia o seguinte: se vocês entrarem e pedirem aposentadoria, vocês vão receber plano de saúde vitalício, com todos os benefícios e tal. Opa, negócio muito bom. Na época eu consultei e o Senhor permitiu. E no meu 1º mês de aposentado, estávamos eu lá fazendo, eu e ela, quimioterapia. Eu falo: por que eu e ela? Porque ela não fez nenhuma quimioterapia sozinha. Entendi. Todas as quimioterapias. E sempre o Senhor dava esse texto, essa palavra: não temas, sou contigo. Não temas, sou contigo. O Senhor não dizia: vou te curar, mas falava que estava junto. E passado 9 anos, né, o Senhor a levou, mas foram 9 anos assim de grandes experiências. Experiências de ouvir a voz do Senhor, de sentir o cuidado do Senhor, e quantos propósitos.
E sempre o senhor também dizia assim, ó, tem um propósito cumprir na sua vida. Aí Fernanda era muito assim, alegre, né? Ela dizia, quando ela chegava, gente, vocês param de arrumar encrenca, que é muito propósito para se cumprir. Eu não estou aguentando, não. Então vocês acertem aí, tá? Que é muito propósito. Porque o senhor falou que ia me levar depois de todos os propósitos cumpridos. Cada um aparece, todo dia aparece um propósito novo. Né? Então ela era muito alegre. E o senhor nos deu essas grandes livramentos, muitos. Experiências no chamado também. E que eu não esqueço a frase de um companheiro que me disse, ele falou, Adriano, quando foi noticiado a enfermidade da Fernanda, foi uma tristeza para todo mundo. Mas também, quando foi anunciado a Assunção, foi uma alegria para todo mundo. Então, assim, aonde havia uma situação difícil, a graça foi dobrada, né? É verdade. Era, puxa vida, se você olhar o lado humano, né? Lá tá enfermo, não vai ter tempo para cuidar de igreja, tempo para cuidar de ninguém. Então, para que o senhor vai levantar? E Fernanda, eu posso dizer, nunca atrapalhou o meu chamado. Nunca. Enferma que tivesse no hospital, nunca. Porque se a gente estava no hospital, a gente estava evangelizando, levando a palavra do Senhor. Nunca ela dizia, fica comigo, não. Vai, estou bem, está tudo certo, pode ir para a igreja, vai para o Manaim, resolve isso, resolve aquilo. E hoje a gente serve ao Senhor dessa forma, nunca foi empecilho de nada. Ao contrário, sempre um ânimo, uma força, uma palavra. Então eu devo muito do meu ministério, a estrutura, a base, né, a ela, aos pastores, né, pastor Amadeu, pastor Diniz, tem tantos outros pastores. Hoje eu estou com um pastor que é meu professor, né, Antônio Carlos Ribeiro. Antônio Carlos. Aquilo ali, rapaz, é uma enciclopédia da palavra de Deus, do ensino, do carinho. E interessante como o servo do Senhor, ele entende o momento que ele vive, né? Quando eu estava em Praia da Costa 1 e o senhor orientou que eu fosse para Vila Velha 1, Fernanda virou para mim e falou assim, eu vou piorar. Aí eu falei, por que você está... Na verdade, eu perguntei para ela, mas já sabendo. Por que você está dizendo que você vai piorar? É porque lá, Praia da Costa 1, você estava sozinho. Agora aqui você vai estar com um outro companheiro, não é? Eu falei, então é isso aí. Eu vou precisar mais de você nesses últimos anos. Então ela sentiu que ela ia e foi mesmo. Esses 2 anos eu sou grato aqui ao pastor Antônio Carlos, assim, muito, é um paizão para mim, um companheiro, é um amigo, é tudo. E por quê? Porque nesses 2 anos que passou, o último ano foi o pior ano da Fernanda. De ficar dodóizinha, sempre com mais necessidade. João foi lá em casa visitar, viu lá sua esposa. Isso. Outros pastores foram lá. Ela já estava bem cansada, já bem abatida. Mas no último ano, né? E realmente foi. Né? Então essa foi uma grande experiência. Saber que o Senhor vai acertando tudinho, né? Vai resolvendo tudo. E a gente não pode desesperar. A gente pode confiar no Senhor. Essa que é a grande verdade. Interessante essa visão, né, de Fernanda com relação ao como o Senhor se preocupava com ela, ao ponto até de trocar você de igreja para que você pudesse estar mais junto dela. E a gente vê na questão do chamado de homens e mulheres, né, quando o Senhor ele chama, por exemplo, seus discípulos e manda que eles vão a todas as cidades de Israel e ainda diz assim, né, não levem duas sandálias, não levem 2 bolsas, não levem... E eles estranham. Como é que vai sair? E eles vão, fazem aquela reviravolta toda em Israel. Quando eles voltam, Jesus perguntou assim, quando vos mandei irdes sem bolsa, sem alforje, vos faltou alguma coisa? Não, Senhor, nada nos faltou. Nada. Então é interessante uma mulher que consegue ter essa visão, né? Deus me conhece, Deus sabe tudo o que vai acontecer com a minha vida, e se Ele sabe agora que pode ser que eu venha piorar, Ele está poupando meu esposo para que meu esposo possa estar ao meu lado. Isso é uma visão de alguém que entende a obra do Senhor, que entende o Senhor, a mentalidade do nosso Deus.
O servo, minha avó era uma serva do Senhor e a gente sempre viu isso, né? Na casa dos servos, daqueles que servem ao Senhor, o Senhor é o governo. Tem enfermidade na casa do servo, tem enfermidade na casa do rico. Claro, com certeza. A situação é a diferença de como passa. A gente passa com o Senhor. Exatamente. Consolado, confortado. Quantos irmãos aqui nós oramos hoje na madrugada, né? Estão nos hospitais, situações, Claro. cirurgias. E são servos. Servos do Senhor. E como é que passamos? Passamos como servos do Senhor. O Senhor está no controle de todas as coisas. Mas o valor da esposa, que ela entende o chamado e ela entende o que o Senhor está fazendo, porque Fernanda nunca foi uma esposa, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, olha fulano. Quando começa com comparações, às vezes você é diminuído, né? Olha, você vê fulano, você vê Beltrano. Não. Você é um servo chamado pelo Senhor. É o Senhor que vai dirigir, o Espírito Santo que vai dirigir. Então, Fernanda foi muito ajudadora, mas muito, muito mesmo. E ela faz parte desse chamado. Isso com certeza. Fazer uma pequena interrupção aqui, pastor. Uma irmã, eu não vou falar o nome dela, disse assim: Kleber, estou aqui ouvindo a experiência do pastor Erlacher e confesso que estou muito emocionada. Me deu mais força. Tudo que ele falou está me dando mais forças para enfrentar a enfermidade do câncer que estou passando. Esta semana estou aqui esperando a ligação do hospital, falando o dia, né, que marcaram a cirurgia. Esse testemunho do pastor está sendo edificante. O testemunho da sua esposa. Estou até mais animada. Sei que tem uma igreja que está orando por mim. Aí ela diz o nome dela aqui, que é de Minas Gerais. Ela disse assim: Kleber, pode citar meu nome? Eu falei: não vou citar o nome. Vou preservar. Isso é importante que o senhor está falando aqui, pastor Erlacher, porque tem muita gente que está ouvindo a gente aqui agora, que está passando pelo mesmo problema que a esposa do senhor pastor e o senhor, como diz, né? Do lado passou também. Esteve em todas as quimioterapias, esteve em todos esses anos, 9 anos, né? 9 anos. Em que o senhor estava ali ao lado, né? Agora, nesses anos todos em que o senhor ficou junto dela, vivendo, e nos últimos anos, mais ainda, devido à gravidade da enfermidade dela, o que o senhor poderia extrair que vai servir no ministério do Senhor, ou que já está até servindo? Amar aquilo que Deus te deu. Quando a gente ama aquilo que Deus nos dá, está tudo resolvido. Tudo está resolvido. Mas quando a gente nega o desdém daquilo que Deus nos deu, aí a gente nega aquilo que Deus fez por nós. O amor de Deus, Ele deu seu único filho por amor a nós. Então, quando o Senhor nos dá alguma coisa, um filho, uma esposa, um ministério, um diaconato, uma instrumentalidade, sou diácono, sou obreiro, sou instrumentista, sou do grupo de louvor, uma função na casa do Senhor, é o Senhor que nos dá. E quando a gente desdenha isso, não quero isso. O senhor foi um presente, isso é presente de grego. Deus não me deu isso aqui para sofrer. E a gente nega isso, a gente está negando o chamado. Mas quando a gente ama aquilo que Deus nos dá, e quando nós casamos na presença do Senhor, com certeza o Senhor falou: olha, está aqui o seu presente, sua esposa. Está aqui o seu presente, seu companheiro. É presente, é Deus ali. E a gente vai valorizando isso, fortalece o casamento e fortalece o nosso ministério. Porque como é que você vai amar uma ovelha se você não ama a sua esposa? É verdade. Como é que você vai se dar por uma ovelha se você não ama sua filha? Você tem uma contenda dentro de casa, você tem uma mulher dentro de casa. E aí todos os casados têm, né? Homens casados têm. Casados têm os maridos, têm. Mas quando você tem alguém que você entende que foi Deus que te deu, Deus separou para você,
e você ama aquilo, você está amando aquilo que Deus fez. Olha, estou cuidando. É como se recebesse o talento, não enfiasse no meio da terra, né? Guardasse, não. Ó, produziu, deu frutos, gerou lucro, porque foi o talento que o Senhor deu, foi a bênção que o Senhor deu. Então, a bênção, ela enriquece e não causa dores. Então, quando você tem uma esposa que é a sua bênção, quando você tem um marido que é a sua bênção, não vai te causar dor. Vai te causar alegria, gozo, né? Então, esses anos que eu passei com a Fernanda, foi sempre valorizar aquilo que Deus deu. A carne, interessante, a carne ela envelhece, né? Mas a gente não ama a carne, a gente ama o valor espiritual que aquela pessoa tem. Porque as rugas vêm, né? Isso. Aí envelhece, mas a alma da pessoa, a essência da pessoa, o Espírito do Senhor que está ali, é aquilo que a gente ama. Então, você fala assim, o amor termina? Não, o amor não termina. Porque como é que você vai terminar um amor daquilo que Deus te deu? Né? Quantos? E nesse período, e faço aqui um aviso, eu participava das quimioterapias dela todinha. Tanto que na primeira passei mal. Eu fui numa quinta-feira de jejum, aí fui eu para lá. Bem, tá tudo certo. Tô eu lá vendo agulha para lá, agulha para cá, agulha para cá, agulha para lá. Encontro um amigo, lá que era lá da garota, começa a falar do filho dele, que fez uma cirurgia, que na cabeça, não sei o quê. E ali aquele negócio. Minha esposa. Um monte de enfermeiro em volta, médico, ninguém viu nada. Quando Fernanda me viu, ele tá passando mal. Ele tá branco, tá passando mal. E era branco, hein? Você tá passando mal. Eu acho que eu tô, filho. Eu acho que eu tô, filho. Aí ela vai, chama na época o doutor Sandro. Doutor Sandro, ela acabando de sair da quimioterapia. Doutor Sandro, meu esposo tá aqui na salinha e tá passando mal. E me deram glicose, tem foto eu lá, na mesma cadeirinha dela que ela fazia quimioterapia, tô eu lá. Primeiro dia de quimioterapia eu passei mal. Hoje eu já não passo mais mal porque tem experiência. Mas aquilo que o Senhor fez passar, sabe o que acontece? Os maridos abandonam e as esposas abandonam. Porque não tem a condição, o amor suficiente para cuidar. E nós vamos entrevistar uma irmã daqui a uns dias, em que quando o marido dela soube que ela estava com câncer nos seios e tinha que retirar uma das mamas, sabe o que ele fez? Ele a abandonou com a filha recém-nascida. Não é incomum, é comum. Por quê? Porque o amor, ele é um amor que é momentâneo, é de interesse. Ela está enferma, é como se fosse um carro que estragado. Não me serve mais. Vira um peso. E vira um peso. Eu vou ficar andando, não tenho condições de cuidar disso. Então ele abandona. Só que, aí vamos lá agora, né? O chamado. Se a gente ama o chamado, a gente não rejeita nada que vem da parte de Deus. Essa é a grande, acho que eu falo, a grande essência, o grande mistério que o Senhor tem. Porque quando a gente é chamado e a esposa ficou enferma, um filho deu problema, aconteceu alguma coisa, você rejeitando aquilo, você está rejeitando aquilo que o Senhor te colocou na sua vida. Sabendo que o Senhor, antes que a gente nascesse, antes que a gente fosse gerado, o Senhor já tinha colocado a bênção no nosso coração. Já tinha nos escolhido, já tinha escrito nosso nome no livro da vida. Agora, no meio do caminho, né, nós fomos lá, casamos, servimos ao Senhor, ajudou. Aí na hora da enfermidade, você fala, não, Senhor, não quero não. E lembrar sempre a palavra, né? Nós temos que comer o cordeiro todo. As ervas amargosas, né? As fissuras, tem que comer tudo. E a vida não é só de boas partes, né? Então, as enfermidades, as provas em casa, com familiares, as provas, né, na nossa vida profissional. Mas se foi Deus que abriu a porta do meu trabalho, eu vou amaldiçoar o meu trabalho? Eu vou dizer que aquele local é ruim, que aquilo lá não presta, que aqui eu sou maltratado? Mas espera aí, você fez uma consulta anos atrás, o Senhor disse, estarei contigo.
E aí agora, nesse local de trabalho, você está reclamando do trabalho, está falando mal do trabalho. Poxa, te darei uma esposa, será meu presente para ti. Aí, no dia do casamento, glória a Deus, aleluia, que bênção. Pronto. A irmã, né, começa a ter um probleminha, uma situação. Nós estamos falando da esposa, né, mas ao contrário, né, dos maridos. Eis que te dou esse varão como seu companheiro. E aí, quer dizer, chega anos depois, não é mais companheiro, ele já não é tão, né, belo assim, não sofreu um acidente, algum tipo de problema. Então, hoje, a bênção que nós temos é: quem te chamou é poderoso para operar na sua vida. Aleluia. Pronto. Agora, eu notei que o senhor ainda usa aliança de casamento. Por quê? Vamos lá. Eu tenho, junto à minha esposa, uma vida. E uma vida, ela não se desfaz em meses. Tem 4 meses hoje. Hoje tem 4 meses. Não se desfaz. É muito pouco tempo para dizer assim, ó, vida nova. E o Senhor falou, deu uma promessa há uns meses atrás, que estaria fazendo tudo novo na minha vida. E o que é novo para a gente? É você abandonar o velho? Não. Novo é novidade de vida. Mas a gente entende que o pensar de Deus é diferente do nosso, graças a Deus, né? Graças a Deus. Então, a novidade de vida, a gente pensa, novo isso, novo aquilo, não. Novidade é consolo, novidade é saber que o Senhor está com a gente, saber que o Senhor está cuidando da nossa família, novidade é saber que o Senhor está direcionando todas as coisas. E a aliança, hoje, para mim, é um compromisso que eu tenho com a minha família. Se o Senhor aprove a ele a ter outra coisa, tem uma novidade, alguma coisa que a gente não sabe, e eu não fico perguntando para o Senhor, e agora? E agora? O que vai fazer? E agora, Senhor? Não. Do mesmo jeito que o Senhor me conduziu até aqui, vai continuar conduzindo, eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. E por isso que eu uso aliança. Ainda, né? Eu tenho, você fala assim, para uns, né, quando um determinado casamento, alguma coisa acaba, você fala, não, vou esquecer, tá tudo certo, vida nova. Não. Para uns pode ser, para outros não. Para mim, é ainda mais complicado ainda, porque se alguns irmãos aqui não sabem, Fernanda era minha prima, de 1º grau. É mesmo? Então era de 1º grau. Eu não tinha uma sogra, eu tinha uma segunda mãe, né? Eu não tinha um sogro. Meus cunhados são prinhados. É primo com cunhado. Tem um aqui que está ouvindo aqui, é primo com cunhado, né? É prinhado, é tissogra, é tissogro. Então, você, né, Dona Mília, seu Itamar, eram um paizão, né? Eram pais para mim. E, então, ainda tem esse lado familiar. Eu falo assim, eu gosto tanto de família que eu casei com prima. Eu gosto tanto de família para mim é... Como era Israel, né? Casava na parentela. Isso aí, todo mundo. Ó, Eliezer, você vai, né? Eu juro, bota a mão aqui na minha coxa. E traz um parente. Olha, você vai trazer na minha parentela, hein? Você não vai trazer gente lá de fora, não. E assim o Senhor fez com a gente. E esses anos todos foram anos muito marcantes da minha vida. Então, eu acredito que alguns meses não muda. Alguns meses não muda. Você não vira uma chave, né? Agora, parou. Não vira, não. Eu estou entendendo. Pode ser um dia que essa aliança não esteja mais aí, mas eu estou entendendo que, por enquanto, ainda traz muita lembrança boa. Muita. Vale um a pena compromisso. usar ainda, né? Exatamente. É um compromisso, assim, de... não só de lembrança. E tem características. Eu não falo que é certo, que é errado. Existem casais que existe a vida dela e existe a vida dele. Dentro de casa. Isso aqui, não. Isso aqui é a Bíblia dele, a vara de pescar dele, isso aqui são as ferramentas dele. Pronto, é dele, tudo é dele. Isso aqui são os materiais didáticos, que eu sou professora, ou isso aqui é do meu trabalho, ele não se mete nisso aqui. Então tá dentro de casa, mas cada um tem a sua vida. Na minha vida, eu não tive isso. Então, desde a gente, quando pensou em casar, a gente comprou o carro junto, comprou uma cerâmica junto, até uma primeira laje junto.
tirávamos as férias, a gente tirava férias, né? Dia 1º, o pagamento saía dia 30. Dia 1º estava todo mundo já negativo. Zerado. Por quê? Não, vamos juntar as férias para fazer isso, para construir isso. Isso era tudo junto. Tanto que depois que ela faleceu, dentro da minha casa, tudo lembra ela. Tudo lembra ela. Aí, para onde era a minha fuga? Lá para cima. Que era onde fica a minha oficina, minhas coisas, minhas ferramentas, que ela não dava muito palpite. Entendi. Mas a cerâmica, foi tudo que ela escolheu. Mas ela não ia muito lá. Então era minha partezinha mais de descanso, assim, com ela. Entendi. Porque fora tudo, você pensasse, a cor lá do portão, não tinha esse negócio, esse é com o meu marido. Não, esse é com... Não, ela se metia em tudo. E a gente fazia tudo junto. Então é muito difícil hoje você fazer esse corte, né? Se fosse enfiar uma faca, com certeza ia cortar um pedacinho dela e um pedacinho meu. Entendi. Não ia ter, misturado. Então é muito junto. Sofre mais, tá? Sofre mais. E se você faz tudo junto, tudo lembra seu companheiro, sua companheira. É verdade. Quando você tem uma vida mais separada, né? E impressionante quando a prova é grande. Não sei se alguém aqui que está nos ouvindo um dia orou assim. Eu falava, Senhor, me dava um coração mais duro. Porque o coração sensível, rapaz, ele sofre muito, né, pelas coisas. E tendo às vezes um coração um pouquinho mais duro, você não sofre tanto. Porque tem gente que às vezes passa por uma luta, você nem sabe o que a pessoa está passando. Mas tem gente que é meio manteiga, né? Você chora, meu Deus, tá. Mas o coração duro não é duro de alma. É um coração mais resiliente. É um coração mais forte, né? Às vezes a expressão duro é duro de coração. Não, é duro de aguentar mais, de vir. É como se fosse um escudo, né? Tá umas flechadas, aquela coisa toda, ele não quebra. Mas ele tá ali. Sente a pancada? Sente a pancada. Mas ele tá duro. E assim tem que ser a vida de um casal. Porque quando o Senhor me chamou, o Senhor também chamou Fernando. Quando o Senhor chamou minha avó, Dona Neném, chamou minha mãe também. E quando chamou minha mãe, me chamou também. Né? Porque fala que a casa é uma mulher virtuosa, quem achará, e a mulher, ela santifica também o seu lar. Ela santifica também a sua casa. Então, se você tem um abençoado dentro da sua casa, olha o valor do servo, hein? Um servo dentro de casa, o Senhor livra de muitas coisas. Por quê? Se você é servo e o seu filho é atingido, seu irmão é atingido, você vai se entristecer. Então, Deus poupa aqueles que estão ao nosso lado por amor a nós. Então, às vezes, seu casamento está ali, sua esposa não é convertida, seu marido não é convertido, mas está recebendo os benefícios há muito tempo. E quando o casal se converte, o chamado é para a família. Você falou, hoje minha filha é uma serva do Senhor que gosta de trabalhar. Meu Deus do céu, ela falou que Evangelho Sem Fronteira, ela já tá com a mala pronta, arrumada já. Para onde? Vai para São Paulo, vai para Brasília, vai para qualquer lugar que chame, ela tá junto. Aí você fala, mas você obriga? Você obriga ela a fazer isso? Minha filha, você tem que fazer isso. Não. Ela é o chamado, ela sente que a nossa casa, ela recebeu um chamado do Senhor, né? E ali vem um galardão, vem a bênção do Senhor. Mas essa aliança aqui lembra tudo isso. Esse compromisso de família, esse compromisso com o Senhor. E sempre a gente olha, aquele que nos chamou, ele não errou com nós. Ele não errou. Chegar agora e falar, o senhor errou, o senhor me chamou, mas não, o senhor deve ter... me chamou direito, não. Eu que fui meio intruso e fui para frente. Não, a gente não está aqui enganado, não. A gente está aqui porque a gente foi chamado pelo Senhor. E por esse chamado é o que é a nossa força. Se fosse outra coisa, o casamento... tinha abandonado a esposa, família, aquela coisa toda. Porque se você olhar hoje, o que é proclamado, vendido, é um evangelho de prosperidade. Servo do Senhor não pode ter unha encravada, não pode ter dor de cabeça, não pode ter no mínimo 2 carros, tem que ter mais de 2 carros. Tem que morar de frente para o mar, servo do Senhor, sou servo do Senhor, né? Vou orar aqui, o céu vai abrir e pronto. Que evangelho é esse? Se você olhar a igreja primitiva,
um sem cabeça, cortado no meio, perseguido, onde as grandes revelações do Apocalipse foi onde? Ilha de Pátmos. João estava o quê? Preso. Na prisão. Na prisão. Então, o evangelho não. Sofre comigo as aflições de Cristo. É verdade, é isso mesmo. Então, esse evangelho de prosperidade, que os nossos filhos são os mais inteligentes, que não temos problema nenhum, a gente não precisa de nada, de ajuda, de profissional nenhum, porque nossos filhos é tudo uma bênção, é tudo maravilhoso. Nosso casamento é 100%. Que isso? Não. É vida de oração, sabe? São as provas, são as lutas. Mas você aguenta? Até hoje tem aguentado. Aquele que nos chamou, nos capacitou. Né? Isso mesmo. Até hoje tem aguentado. Se estamos aqui, porque não estamos aguentando. Não é isso? Mas porque foi ele que chamou. Se fosse outro, Temos aqui, a gente já tinha perdido. Desculpa, temos aqui o irmão Ronaldo Levi, lá de Pindaíbas, em Piuí, Minas Gerais. Ele disse assim: Cleber, eu estou aqui ouvindo os chamados para servir do pastor Adriano Erlacher. Olha que maravilha, as lutas, as dificuldades, elas são esquecidas pelas vitórias que o Senhor nos dá. Que pena. Eu estive aí na igreja onde o pastor Erlacher está, que é a Vila Velha 1, mas na ocasião ele não estava. Parece que ele estava enfermo. Mas eu vou voltar e quero conhecê-lo pessoalmente. E Amém. quero abraçá-lo. Amém. Glória a Deus. E assim também com o Aleluia. pastor João Carlos Braga, tá bom? Amém. Tá bom. Tá dado Amém. recado aqui. As duas igrejas são próximas. São pertinho, né? Glória e Vila Velha 1. A Lilian Mara, que mora em BH, diz assim: Kleber, eu sempre ouço esse quadro e amo ouvir. Estou aqui no trabalho, estou segurando as lágrimas ao ouvir as experiências maravilhosas do pastor. Não tem como não me emocionar de ouvir tanto testemunho de fé, esperança e confiança no Senhor. Amém. E tanto amor pela companheira, pela esposa. Que Deus continue abençoando a vida e o ministério do pastor Adriano Erlacher. Tá bom? Tá bom. Jesus. Tá dado. Amém. Glória a Tá dado aqui. Jesus. A Andréia, da onde? Vila Merlo, Cariacica, diz assim: Kleber, quero parabenizar, deixa eu botar a trilha aqui, a nossa, e que o Senhor possa abençoar grandemente a vida, né, de hoje, amanhã. E ela coloca aqui o salmo: que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tens dado. Salmo 116, verso 2. É isso mesmo. Que darei eu ao Senhor, que daremos nós ao Senhor por tudo que Ele tem feito, né, pastores? Eu lembrei de uma experiência aqui que eu contei para Fernanda. A gente sempre subia o Manaim, né? E ficava ali nos refeitórios, aquela coisa toda, com obreiro, com diácono, tudo bom. Mas aí quando veio a unção, o Senhor chamou para o Ministério da Palavra, aí quando cheguei lá no Manaim, agora tem uma área aqui reservada para uns ungidos e pastores. Eu falei: então vou tomar café lá, né? Vamos almoçar lá. O que eu tô entrando aqui, né? Mas fui. E sentei numa mesinha assim de lado, aí o pastor do lado: e aí, companheiro, sua filha lá tá no hospital, tá bem? Tá resolvido lá? Não, graças a Deus, o Senhor tem abençoado e tal. Aí o outro chega lá: e aí, companheiro, como é que tá? Rapaz, aquele negócio daquele emprego seu lá, rapaz, o que aconteceu? O juiz deu a favor? Como foi? Você tá esse tempão desempregado, já voltou a trabalhar? Aí o pastor lá: não, graças a Deus, o pessoal já abriu, não sei o quê. Rapaz, aí chegava outro, contava para outro: aquele acidente, já recuperou? Não, graças a Deus, a gente dormiu, né? Eu dormi no volante, o carro capotou, já quebrou. Foi a primeira viagem que eu fiz, eu dormi no carro, mas graças a Deus, rapaz, o carro foi embora, mas os filhos estão. O carnê ficou, né? Mas o carnê ficou, ele falou: o carnê ficou. Mas graças a Deus o Senhor deu livramento, tal. Aí eu aqui comigo: Senhor, o Senhor me chamou para me colocar nesse meio. É isso aqui? Chamou para sofrer. Chamou para lutar. Porque a vida do ministério não é essa, né, que o mundo prega. Ministério vaidoso, ministério com bens materiais, ministério voltado para tudo aquilo que é o benefício dessa vida, porque o nosso chamado é diferente. O chamado é para viver essa vida, mas valorizar a vida eterna. A vida eterna é maior do que tudo. E assim é o nosso chamado. Hoje, se alguém pensa em evangelho de prosperidade, né, família de prosperidade, trabalho de prosperidade, é para viver para esse mundo, né?
trabalhamos, temos condições, meu Deus do céu, nada não tem nos faltado. Adriano, Sobrado, nada tem nos faltado. Você contando essa experiência do refeitório, eu me lembro uma vez lá no Manaim de Pedro do Rio, que um recém-ungido, ele conversando comigo, ele falou o seguinte: pastor, eu não entendo por que os pastores comem num refeitório e as ovelhas comem no outro refeitório. Então eu prefiro continuar comendo com as ovelhas e tudo mais. Eu falei para ele assim: olha, eu não vejo problema nenhum. Não há nada de errado nisso, você quer ficar junto com as ovelhas, fiquem. Mas quando eu sento na mesa dos pastores, muitas vezes eu estou escutando a conversa e um fala assim: rapaz, eu tive um problema na minha igreja, que aconteceu isso assim, assim com uma pessoa, eu não sabia como resolver. Aí o outro pastor vira e fala assim: olha, isso aconteceu comigo e o Senhor me deu uma revelação de que era para eu agir assim, assim, assim. O Senhor operou e foi uma bênção. E eu estou escutando, estou dizendo assim: rapaz, eu estou com esse mesmo problema na igreja, acabei de ter a solução aqui. Quando eu ouvi esse pastor dizendo como que ele tratou na igreja dele, agora eu já sei por sabedoria de Deus que eu vou tratar dessa forma e que Deus vai operar. Aí ele ficou assim: poxa, eu nunca tinha pensado nisso, vou passar a comer lá com os pastores. É uma troca de experiências de Deus. Vou precisar errar para aprender? Não. Aprendo com o erro do outro que aconteceu com a situação de um outro. O modo como o Senhor tratou na igreja do outro, né? Então, ali também não há uma exclusão aos pastores, ali há, ao contrário, uma troca de experiências para benefício da igreja, para benefício das ovelhas. E humanamente, eu preferi ficar junto com o visitante. É verdade. Entendeu? É verdade. Vendo aquela mensagem maravilhosa, participando do Manaim, do que, às vezes, você ter a responsabilidade do evangelho, a responsabilidade do rebanho e de tantas outras coisas que o Senhor nos dá. Mas sempre a gente precisa relembrar isso. Tudo passa por causa do chamado. Muito bem, e nós somos chamados para servir. Amém. Isso. A irmã Ana Paula Souza Alves, lá de Realengo, Rio de Janeiro, disse assim: Kleber, o testemunho do pastor é Deus usando a boca do pastor para falar para mim, diz a irmã, usando o seu servo para aprumar a minha vida e a vida de muitos nessa manhã. Porque nós, servos, temos que dar graças a Deus por tudo aquilo que Deus nos dá. É isso aí. Agradeço grandemente por essa oportunidade de ouvir do pastor Adriano Glória a Jesus. essas experiências desse pastor valoroso, servo valente do Senhor. É o que diz a Ana Paula. E uma irmã, que eu não sei o nome, que ela não colocou aqui, ela disse assim: Kleber, bom dia, tudo bem? Essa experiência vai passar no YouTube? Vai sim, já daqui a pouquinho, já vai estar no YouTube daqui a pouquinho. Eu estou aqui recebendo uma bênção de renovo, mas eu precisei sair rapidamente para o meu trabalho, queria continuar ouvindo. Não se preocupe, essa experiência aqui do pastor, esse programa vai ser repetido no sábado, mas daqui a pouquinho já vai estar no YouTube também, tá bom? Você vai poder ver, rever, ou ver novamente, enviar para as pessoas, tá bom, minha irmã? São 9h17, é ponto final. Oh, meu Deus. Nessa primeira Amém. parte, né? Vai vir a parte 2, a parte 3, certo. Deixa eu agradecer aqui o pastor Adriano Erlacher por estar conosco aqui nessa manhã, tocando em assuntos tão íntimos. Com certeza. Ainda, não vou dizer que incomoda, porque não incomoda, eu tenho certeza, mas que sensível, né? Mas que ele veio aqui, falou, contou a sua experiência e certamente eu, falando de mim, Kleber, aprendi muito com as colocações que ele fez e saio de hoje, assim, desse programa, melhor do que eu entrei, né? Porque é uma experiência real, vivida por uma pessoa real, tão humana quanto eu, mas que viveu algo tão difícil, mas que tornou-se fácil pelo amor, por valorizar aquilo que Deus lhe deu. E isso é uma experiência que eu levo para a vida a partir de agora. Pastor Adriano, muito obrigado por ter vindo aqui. Obrigado por ter nos ensinado tanto nessa manhã. Eu que agradeço a oportunidade, a experiência do homem racional, ela serve como um conselho para tantas áreas, né, tantos assuntos. Mas a experiência que a gente passa com o Senhor, quem testifica nos corações é o Espírito Santo. Então, aqueles que ouviram, aqueles que houve uma experiência no corpo, na igreja, quem vai testificar
aquela experiência para um resultado, né, benéfico, é o Espírito Santo. E porque a gente ouve tantas coisas, né? Mas aí não, aquilo tocou no meu coração, puxa vida, daquela forma, né? E a palavra fala que por amor tudo suporta. Por amor a gente enfrenta. E assim Deus fez para conosco. E nos deixou aquilo que são as coisas chamadas de presentes de Deus. E aquilo que nós olhamos para a nossa vida e vemos que são presentes de Deus para nós, a gente vai valorizar, a gente vai amar, a gente vai dar todo o valor, a gente vai sustentar aquilo de uma maneira maravilhosa, porque foi Deus que nos deu. Então, valorizar a bênção, eu acho que é a grande alegria que nós aprendemos nessa obra. Valoriza a bênção, né? A bênção não é mais, não é menos. Valoriza a bênção. Qual é a sua bênção? Minha bênção é isso. Então valoriza a bênção. E quando a gente faz isso, tenho certeza que Deus se agrada. Grato a todos aí, que o Senhor possa nos abençoar. João aqui também, agradecer, e a todos os ouvintes, que o Senhor abençoe e dê grandes experiências também a cada um. Pai do Senhor Jesus. Pastor Adriano Erlacher. Pastor João, obrigado também por ter estado aqui e ter dividido comigo esse momento tão especial. Kleber, esse momento para mim é muito prazeroso, é muito, muito bom poder estar aqui junto com o Adriano, porque foi uma época, eu conheci o Adriano numa época que eu estava em Praia da Costa 4, eu estava junto com o pastor Diniz lá, e acabou uma reunião, ele falou assim, vamos lá orar pela esposa do Adriano. Mas eu não sabia o que era. Podia ser uma recuperação de alguma coisa, de uma gripe, alguma coisa assim. Fomos lá, fomos recebidos, ela sentadinha, conversando normalmente conosco, oramos, impusemos as mãos, um sorriso nos lábios dela, e as palavras do pastor Diniz e tudo mais. Quando saímos, foi Bárbara, fomos lá, né, visitar a casa dele. Quando nós saímos, que eu fui perguntar, mas o que ela tem? Para você ver, a posição dela era tão arrumada, tão bonita, tão normal, vou usar essa expressão entre aspas, que eu fui perguntar, mas o que ela tem? Aí que o Diniz me falou assim, olha, ela está enfrentando a luta de um câncer e tudo mais, nós estamos orando. Aí que eu fui ver, gente, que senhora forte, que irmã forte, né? E ali ficou aquela imagem na minha cabeça, na cabeça de Bárbara também, e oramos algumas vezes por Fernanda lá em casa, lembrando, né, quando vinha alguns pedidos de oração, a gente lembrava e orava e tudo mais, e hoje estou aqui junto com o Adriano também emocionado, né? Dividindo essa experiência que certamente foi uma experiência dada por Deus. O casamento dele, a família dele, o ministério dele, o chamado dele emociona porque o que o Espírito Santo faz toca no nosso espírito. Amém? Muito bem, são 9h22, falando mais uma vez, esse Chamados para Servir, sábado, reprise a partir das 7 da manhã, e você daqui a pouquinho já vai estar no YouTube, tá bom? Você vai poder ver na íntegra no YouTube e vai poder assistir e ver na íntegra também. Ponto final, agradecendo o seu carinho, você que participou conosco, você que orou, você que não mandou mensagem, mas está aí também, olha, glorificando o Senhor por essa palavra do pastor Adriano Erlacher nessa manhã, esse testemunho de vida. Isso é maravilhoso, né? Eu também gostei. Então, quarta-feira tem mais aqui, Chamados para Servir. Você acabou de